Se a paz do nosso Senhor Jesus, irmãos, que alegria mais uma vez estarmos juntos para aprendermos um pouquinho mais da palavra de Deus, para meditarmos naquilo que o Senhor tem reservado para nós. Este ano o desafio, como o ano passado, é um desafio extraordinário. Nós temos aí, cada mês, cada tema, cada ação, cada visão será desafiador para todos nós. E hoje iniciaremos falando um pouquinho da forma como esta ação de Deus se manifesta em nossas vidas e, através do Espírito Santo, este quebra-cabeça, ele começa a ser montado a partir do momento em que eu e você entregamos as nossas vidas a Jesus Cristo. E por isso eu quero falar sobre este tema, imersão na multiforme graça de Deus. É importante nós percebermos que a nossa vida espiritual, familiar, vida financeira, vida ministerial, vida conjugal, vida social, ela precisa ser direcionada pelo Espírito Santo de Deus. E ela não acontece por acaso, não acontece de uma hora para outra, mas é um quebra-cabeça, é a direção do Espírito Santo, é a sensibilidade nos direcionando, é a palavra nos alimentando, é o Espírito Santo falando aos nossos ouvidos, dando-nos a direção. Então, homens de honra, homens de Deus, este ano, com certeza, o Senhor, através da palavra, através do Espírito Santo, irá aos poucos e gradativamente formar a visão e o projeto que Ele tem para cada um de nós. Este ano será o ano de crescimento, será o ano de restauração, de renovo. E é por esta razão que nós iremos imergir. É claro que hoje, neste tempo curto, não será uma imersão. Mas eu quero convidar você para que você abra a sua Bíblia no livro de Jó, capítulo 11, versículo 6. E aqui nós iniciaremos olhando um pouquinho neste patriarca, um dos primeiros patriarcas. Alguns dizem que antes de Abraão, Jó já era presente. Tanto é que quando o Pentateuco foi escrito, o livro de Jó, ele antecede basicamente o Pentateuco. Mas este patriarca, como todos nós conhecemos, ele passa por uma dificuldade na vida, ele passa por uma situação de montagem, de reciclagem, de reestruturação na vida. Para aqueles que não sabem a história de Jó, este homem, obviamente, foi um trabalhador, prosperou, ficou multimilionário e, de repente, através da provisão divina, através da direção divina, através do consentimento divino, Jó passa agora a experimentar algo diferente na sua vida. Então ele começa perdendo os valores, perdendo a sua família, perdendo os bens, perdendo tudo aquilo que é importante para ele, e finalmente Jó experimenta a pobreza total. Alguns de nós possivelmente já experimentamos situações como esta. Colocamos projetos, realizamos os nossos projetos, conseguimos construir, mas de repente algo inesperado aconteceu e então nós infelizmente decaímos, infelizmente perdemos. E Jó passou por isso. Mas aqui, no capítulo 11, versículo 6, Jó recebe um amigo, um dos 3 amigos, o último dos amigos. Alguns dizem que era o amigo mais novo, mais jovem, mas mesmo mais jovem, ele era a idade próxima de Jó. Então era uma pessoa especial, era uma pessoa já com experiência de vida. O nome deste amigo era Zofar. Zofar chega para Jó e o versículo 11, 6, agora vamos ler, que está aí na tela, Jó 11, 6. Veja o que ele diz para Jó. Ele diz assim, isto é Zofar falando para Jó, ele lhe ensinaria os segredos da sabedoria, pois não há mistérios na explicação das coisas. Assim, você veria que Deus está castigando menos do que você merece. Aqui pela primeira vez aparece a multiforme graça de Deus, através deste homem que é um amigo de Jó. Agora você imagina um amigo agindo desta forma.
um amigo agindo pior do que o inimigo. Quantos de nós já experimentamos amigos como este? Amigos desanimadores, amigos rudes, amigos grosseiros, amigos que não têm uma palavra de ânimo, amigos que, ao contrário de ajudar, nos puxa, amigos que vêm com palavras acusadoras. Zofar acusou Jó de ser um pecador. Ele disse: olha, Jó, você precisa se consertar, você precisa entender que quem é servo de Deus não passa por isso que você está passando. Zofar começou a mostrar para Jó uma realidade que não era a realidade divina. Mas para estas palavras que ele usa para Jó, aqui se manifesta a graça de Deus. Inicialmente, a multiforme graça de Deus começa a ser manifestada através das palavras deste homem. Mesmo sendo uma palavra de acusação, mesmo sendo uma palavra de ausência de sabedoria, mesmo sendo uma palavra que infelizmente não era verdadeira naquele momento, tanto é que nós observamos que no final Jó teve que orar por eles, e orar por este amigo chamado Zofar. Mas aqui neste texto aparece algo, pela primeira vez Deus se revela através da complexa, multiforme graça, e aqui nós observamos pela primeira vez a tridimensionalidade divina. E isto é curioso por quê? Porque a sabedoria, a graça, a manifestação de Deus, ela se apresenta aqui de forma tridimensional, mostrando que a graça de Deus, ela é alta, ela é profunda, ela é larga, e que não há limites para a graça de Deus. Então Jó, experimentando o pior momento da sua vida, ouvindo seu inimigo, ou seu amigo inimigo, acusando, mostrando a ele o lado ruim que ele estava passando, sem nenhuma palavra de ânimo, neste caos total, a graça de Deus se manifesta e mostra e revela um caminho de restauração. Em outras palavras, eu e você, quando nós experimentamos, se você ainda não experimentou, oremos para que você não experimente, mas quando você experimentar, ou se algum dia você experimentar o fundo do poço, acredite, poucos serão os amigos que irão trazer palavras de ânimo, poucos serão os amigos que irão lançar a corda para você subir, mas a grande maioria irá fazer como este amigo de Jó. Você está em pecado. Qual foi o erro que você cometeu? Por que é que você está aí no fundo do poço? Você perdeu todos os seus negócios, perdeu a sua família. O que é que você fez de errado? Você está distante de Deus. E para isto, eu trouxe aqui, eu vou usar esse pedestral aqui. Pode ser esse aqui mesmo, né? Pode ser? Vou trocar o microfone ou não precisa? Precisa não? Então vou usar esse aqui mesmo. Para isso, vou trocar. Para isso eu trouxe aqui para você, neste exemplo de Jó, uma situação muito simples, que você poderá me acompanhar. Veja só, a nossa vida é apenas uma folha em branco. Aqui nesta vida, aqui nesta folha, está representado a oportunidade que nós recebemos quando encontramos a Jesus Cristo. Antigamente nós estávamos perdidos, desarraigados, estávamos sem um nome, não tínhamos uma identidade, mas o Senhor nos encontrou, assim como a graça encontrou a vida de Jó, o Senhor nos encontrou e nos deu o quê? Uma direção. E esta direção agora nos leva a um caminho. Esta direção nos mostra o caminho que devemos seguir. Esta direção agora nos aponta para uma esperança. Esta direção nos mostra as novas possibilidades. Por quê? Porque nós encontramos Jesus Cristo e a graça do Senhor se manifesta. Uma vez que encontramos a Jesus Cristo, recebemos a direção e aí começamos a sonhar. Começamos a sonhar. E normalmente o primeiro sonho do homem
E agora, homem de Deus, é o sonho da casa própria, o sonho da casa. Todos nós sonhamos em ter um lugar para morar, uma casa, um apartamento. Eu me lembro que eu comecei a sonhar com um apartamento, o primeiro apartamento que eu comprei, eu comecei a sonhar com 17 anos de idade. E eu era auxiliar do servente de pedreiro. Na obra em que eu trabalhava, eu sonhei com aquele apartamento. Auxiliar do servente de pedreiro é a pessoa que limpa a construção civil. Quando está construindo, quando todo mundo termina, eu chegava e começava a limpar, tirar o resto de tijolos, resto de massa, resto de cimento e jogar naquele cano enorme que caía lá dentro do container. E nesta idade, com 17 anos, eu comecei a sonhar com a minha casa própria. E eu coloquei diante do Senhor em oração e escrevi e falei: Senhor, eu quero um apartamento neste prédio. Senhor, eu não preciso, mas eu quero. E eu quero aqui, Senhor, no 6º andar, o prédio de 12 andares, eu quero no 6º andar. Quero deste lado para o sol e quero com garagem para 2 carros. Escrevi e sonhei e coloquei diante do Senhor. 5 anos depois, o apartamento estava no meu nome, estava tudo perfeito. Por quê? Porque o Senhor me deu direção. O Senhor me deu direção e fez milagres. Mas eu comecei a sonhar mais, e este sonho maior, automaticamente me levou o quê? A adquirir um automóvel, assim como você, o brasileiro, gosta de um carrinho. E não é um carro qualquer. Eu fico, às vezes, indignado com aqueles irmãos que começam a orar pedindo, naquela época, né, pedindo Fusquinha. Hoje, pedir Fusca é luxo, né? Mas naquela época, pedir Fusca, pedir Brasília, pedir Corcel. Meu Deus do céu, por que não pede aí um Monza, um Opala? Por que não pede um carro de luxo? E hoje, eu comecei a orar e começar a colocar diante do Senhor o meu carrinho. Falei: Senhor, eu quero um BMW, eu quero um X1, Senhor. Quero um BMW. Fui para Londres e o primeiro carro que o Senhor me deu foi um BMW. Sonhei e coloquei na presença do Senhor. E este sonho não ficou só no carro. O Senhor me permitiu viajar, assim como o Senhor permitiu você também fazer as suas viagens, pegar o avião e curtir, ir lá, ir no Mato Grosso. Aí depois do Mato Grosso vai lá para Manaus, depois vai para Natal, depois vai para os Estados Unidos, vai para vários lugares. Muito bem, o Senhor te deu sonhos, o Senhor te prosperou, mas infelizmente, o que aconteceu? Infelizmente a vida, assim como a vida de Jó, ela traz surpresas, e ela acaba o quê? Rasgando os nossos sonhos, ela acaba destruindo os nossos sonhos. Este apartamento que eu comprei, paguei em 5 anos, eu estava morando na América do Norte. Quando eu voltei para assumir o apartamento, para mudar para dentro do apartamento, qual foi a minha surpresa? A imobiliária tinha quebrado e o prédio estava financiado e o apartamento não era mais de ninguém a não ser do Banco Itaú. Aí o apartamento que estava quitado já não era mais meu. Tive que entrar com advogado, processo, mais 3 anos para reaver o imóvel. Quando eu estava em Londres, exercendo o ministério ali em Londres, com a minha BMW maravilhosa, a casa maravilhosa, ganhando um dinheirinho, aí o pastor falou: Odmar, agora você volta para o Brasil. Deixei a BMW, deixei a casa, voltei para o Brasil, fui morar numa casinha da igreja, uma casinha simples, pequena, e andando a pé. O sonho terminou. Mas, quando nós estamos sob a direção de Deus, às vezes nós ficamos desesperados e queremos até nos machucar com isto. Queremos até entrar no desespero. Mas, algumas vezes, quando o desespero é total, nós já percebemos que, mesmo machucado, mesmo frustrados, nós só temos uma direção. Qual é a direção? A cruz de Cristo. Olhar para o sacrifício que foi feito lá na cruz e perceber que ainda há esperança, que é possível mergulhar na graça divina, é possível saber que Ele te restaura, Ele te renova, Ele te faz prosperar novamente, assim como fez Jó prosperar, Ele te prospera, sabe por quê? Porque a multiforme graça de Deus se manifesta a seu favor sempre. Olha só, você pode ter perdido bens materiais, talvez você perdeu a família, talvez você experimentou um divórcio,
Talvez você perdeu um filho amado do coração, mas quando você olha para a cruz de Cristo, a restauração acontece. É possível e é necessário que você mergulhe na graça do Senhor, porque ela é real, ela é verdadeira e ela é restauradora. Quase 3.000 anos depois, o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Éfeso, abra aí a sua Bíblia, Efésios capítulo 3, versículo 10. Veja que lindo o Espírito Santo de Deus, quase 3.000 anos depois, o Espírito Santo de Deus revela ao apóstolo Paulo em Efésios capítulo 3, versículo 10 e versículo 18. Veja o que diz aí, Efésios capítulo 3, versículo 10. Veja lá. E isso aconteceu a fim de que agora, por meio da igreja, as autoridades e os poderes angelicais do mundo celestial conheçam a sabedoria de Deus em todas as suas formas diferentes. Ali no original fala em toda a sua multiforme graça. O mesmo texto, o mesmo contexto que Jó experimentou em momento de dificuldade na sua vida pessoal, agora o apóstolo Paulo, no versículo 10 e versículo 18, ele revela novamente a tridimensão da graça de Deus, e o apóstolo Paulo diz claramente que a nossa vida espiritual, ela é direcionada por algo onisciente, onipotente, onipresente, que a graça do Senhor, ela é tão alta, tão profunda e tão larga, que nós não temos como medir. E aí o apóstolo Paulo leva a luta para um novo nível. Agora a nossa luta não é contra os bens materiais, não é contra as dificuldades da vida, não é contra a correria do dia a dia, mas agora a nossa luta, ela é espiritual e ela se manifesta através da igreja de Cristo, através de mim, através de você. Agora nós enfrentamos principados, nós enfrentamos potestades, nós vivemos uma batalha constante no mundo espiritual. Eu e você, homem de Deus, homem que tem o interesse, que tem o desejo de servir ao Senhor, nós experimentamos e vivemos esta batalha cotidianamente. É dia após dia. É no trabalho, é no trânsito, é em casa, é nos negócios, é nas decisões que precisam ser tomadas, é no exercício do sacerdócio. Não é fácil ser sacerdote em casa, não é fácil você direcionar os filhos, não é fácil a sua esposa depender de você, mas tudo isto o apóstolo Paulo traz esse tratamento de choque dizendo o seguinte: olha, tudo isto eu e você enfrentaremos não mais com a graça manifestada a Jó, mas agora a graça é muito maior. Sabe por quê? Porque nós nos escondemos na cruz de Cristo. Agora, quando a dificuldade vem, a dificuldade não vê você, mas vê a obra, o sacrifício de Cristo na sua vida. Eu e você estamos escondidos em Cristo Jesus, que morreu lá na cruz do Calvário, dando-nos a vitória e nos convidando a emergirmos, a aprofundarmos na graça do Senhor. Olha a proporção da cruz. A cruz de Jó era pequenininha. A graça manifestada a Jó é graça de Deus, mas naquele contexto era muito irrelevante. Hoje nós temos a graça do Senhor que nos cobre por totalidade através dos sacrifícios que foram feitos ali na cruz, ali no Calvário. Este sacrifício nos permite lutarmos contra as hostes espirituais, lutarmos contra o mundo espiritual. Portanto, meu irmão, eu e você só temos um único caminho, e o caminho é Jesus Cristo de Nazaré, é Jesus Cristo de Nazaré, é Jesus Cristo de Nazaré.
Se a luta vem, Jesus é a resposta. Se a dificuldade vem, Jesus é a resposta. Se eu estou passando por turbulência, Jesus é a resposta. Se eu preciso melhorar, busco a Jesus. Se eu preciso exercer o sacerdócio com maior eficácia, eu busco a graça de Deus, a multiforme graça de Deus. Sabe por quê? Porque Ele é onisciente, onipotente, onipresente, e Ele me chamou, e Ele te chamou, e nos escondeu em suas asas. Nós estamos escondidos na graça do Pai. E esta possibilidade de estarmos escondidos na graça do Senhor é o que monta o quebra-cabeça a cada dia. É a gratidão, é a integridade, é o comprometimento, é a busca pela santidade. Este caminho de quebra-cabeça, ele acontece quando nós desenvolvemos a intimidade com Cristo, quando entendemos isto que o apóstolo Paulo nos orienta, quando crescemos de graça em graça, quando experimentamos o Senhor de glória em glória, quando experimentamos este crescimento espiritual escondidos em Cristo Jesus. Não há outro lugar, nunca houve e jamais haverá outro lugar a qual nós, os homens de Deus, possamos nos esconder, a não ser a cruz de Cristo. Cristo é a nossa referência, sempre foi e sempre será. É por isso que os nossos joelhos devem dobrar, é por isso que o nosso coração deve ser um coração inclinado para aquilo que o Senhor tem reservado para cada um de nós. É por isso que os meus ouvidos e os seus ouvidos devem ser ouvidos ungidos para ouvir a voz de Deus, e não apenas ouvir, mas praticar a voz de Deus. É por isso que Deus escolheu você para ser o sacerdote, é por isso que Deus escolheu você para direcionar a família, é por isso que Deus escolheu o homem para comandar e abençoar a família. Eu estava celebrando um casamento e eu disse para o noivo e disse: olha, você é a voz de Deus na sua casa. E de fato nós somos a voz de Deus em nossas casas. Porque a nós, o homem, que Deus deu autoridade para abençoar, para estender as mãos, para receber a direção de Deus. E tudo isso é manifestação da multiforme graça de Deus a nosso favor, através do sacrifício que foi feito lá na cruz de Cristo. E isso é importante, mas, novamente, este termo, multiforme graça divina, aparece pela terceira e última vez na Bíblia, nos lábios do apóstolo Pedro. Veja 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10. E aqui, o apóstolo Pedro apresenta para nós a prática cristã. Olha só o que ele diz: sejam bons administradores dos diferentes dons que nós recebemos. Mantenha esse versículo aí que eu preciso me ater um pouquinho nele. Devemos ser bons administradores, bons mordomos, bons servos, e tem uma versão que diz bons escravos, e outra versão diz bons escravos de orelha furada. O escravo que não tem autoridade não pode mencionar o que ele deve fazer, mas o escravo que obedece, literalmente, o escravo que tem a marca do sangue, o escravo que derramou, que encostou a sua orelha no umbral e fez um pacto, e aquele pacto alcança ele, alcança a sua família, alcança a sua atividade diária. Então sejamos bons administradores dos diferentes dons. Todos nós, mantenha o versículo aí, todos nós, sem exceção, recebemos dons de Deus. Dom para ministrar a palavra, dom de cura, dom para profetizar, dom para evangelizar. Recebemos ministérios, talentos, e nós devemos administrar este dom que o Senhor nos deu e que cada um de nós
venhamos usar este dom para edificar uns aos outros. Aqui, a multiforme graça de Deus aparece novamente para que nós possamos abençoar uns aos outros. E é tão impressionante que esta multiforme graça aparece no exercício da mordomia. E aí nós olhamos, por exemplo, Lucas capítulo 12, versículo 42, fala exatamente deste contexto, que nós devemos servir a casa do Senhor, e daí surge o termo diaconia, diácono, diaconia. É aquele que serve uns aos outros. Romanos 12, 6 fala desse dom de mordomia, servindo a casa do Senhor. E nós temos o exemplo máximo, que é o exemplo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que está registrado em Marcos, capítulo 10, versículo 45, que ele é o servo. O servo. O nosso mestre, Jesus Cristo de Nazaré, nos ensina a servir. Servir uns aos outros. E quando nós optamos pela vida, pelo exercício ministerial do serviço cristão, todo o egoísmo é deixado de lado, toda a arrogância é deixado de lado, todo o orgulho é deixado de lado, e nós passamos a considerar uns aos outros melhores do que a nós mesmos. Por quê? Porque Jesus Cristo fez isto. Jesus Cristo nos ensinou desta forma, quando abaixou, pegou aquela toalha e começou a tirar toda a impureza, começou a limpar os pés dos seus discípulos. Ele nos ensina que nós também somos bem-aventurados quando optamos por viver a prática cristã servindo uns aos outros. A imersão na multiforme graça de Deus, ela acontece na nossa vida pessoal, assim como aconteceu na vida de Jó, ela acontece na nossa vida espiritual, assim como o apóstolo Paulo nos orienta, mas ela acontece também na prática cristã. Na prática cristã. E eu quero exemplificar isto com você. Eu quero, a partir deste momento, baseado nesta palavra, eu quero que você que está aí, recebeu um palito, recebeu um pedaço de madeira, você faça grupos de 10 aí, por favor. Grupos de 10. 10 pessoas, vamos lá? Agora já é a parte prática. Vamos lá, 10 pessoas, rapidamente, para nós ganharmos tempo. 10 pessoas, rapidamente. Este é o exemplo da sua prática cristã. Vamos lá, em caso de não ter 10, pode ser 8. 10 pessoas, rapidamente. Agora você escolhe um líder. Peterson, você entrega isso aqui para o... Ô, Daniel, você... faz favor, Daniel, obrigado. Microfone 22. O líder vem até aqui. Quem não pegou palito ainda dá tempo. O líder do grupo, da equipe, vem até aqui. Líder da equipe, vem até aqui rapidamente. Vamos lá. Os líderes aqui. Escolham um líder e o líder vem aqui à frente. Por favor, rapidamente. Aqui o líder aqui, por favor. Aqui, ó. Rapidinho. Toninho, não mostra isso daqui, fica virado. Serjão, fica virado. Depois que vocês pegaram, eu tenho uma instrução para vocês. Querido. Tem um pentagrama aí, irmão. Tem. Meu brother. É um só. Aí, aqui. Vamos lá, todos os líderes. Quem não pegou o palito, a equipe vai entregar, por favor. Quem não pegou palito, a equipe irá entregar, ok? Já pegou, não? 6, não tem problema. Pode pegar um para o líder aí. Quem não tem o palito, levante a mão. Todos têm? Não, espera aí. Calma aí. Ó, qual é? Meninos, chega aqui mais pertinho. Chega aqui mais perto. Vem aqui.
ajuda a explicar sem falar nada. Não pode falar qual é o desenho. Não, você vai falar. Depois de 2 minutos, ok? Isso. Entenderam ou tem dúvida? Você vai ter que fazer a mímica e mostrar para eles. Palito. Palito. Pode palito. Só tem que formar com palito. Vai ter que formar com palito. Pode. Vai ter que formar com palito. Pode. Não pode ser quebrado. Não pode não, Daniel? Não? Não, osso não. Ok? Entendido? Pode Da ser no chão. cadeira. Na cadeira, no Beleza? chão. 2 minutinhos. Vamos lá? Aí depois mais 2 minutos e Só acabou. mímica. Olha só, o líder está voltando para vocês. Eles irão explicar para vocês a dinâmica. Tá bom? O tempo está contando a partir de agora. 2 minutinhos. Presta atenção no seu líder aí, presta atenção. Líder não pode falar, líder. É só mímica. Só mímica. Eu estou ouvindo a voz de líderes aí. Líder não pode falar. Ok, o líder pode indicar alguém para ajudar agora. Uma outra pessoa para ajudar na mímica. O líder pode indicar uma segunda pessoa para ajudar na mímica. Já encerraram? Não? Tá joia. Mais alguém encerrou? Mais 1 minuto, gente. 1 minuto. 1 minuto. Ok? Fechou então. Fechou, acabou o tempo. Apenas a liderança que conseguiu efetivamente fechar, vem aqui. Só a liderança, por favor. Não, só a liderança. Cadê? Arruma o microfone aqui. Arruma o microfone aqui, Daniel, para eles. Olha só, quando nós orientamos que vocês escolhessem 10 pessoas, quem teve a brilhante ideia de escolher pessoas com o mesmo estilo de palito? Quem teve? Por favor, quem teve a brilhante... Falou, não, vou escolher pessoas que têm o mesmo palito que eu. Quem fez isso? Por favor. Hã? Mas a ideia é essa mesmo. Não, isso, veja só. Por que é que você recebeu diferentes palitos? Por que é que você recebeu diferentes palitos? Porque o ministério, cada um de nós recebemos diferentes ministérios. E quando você tem a oportunidade de exercer o ministério diante do Senhor, você tem que procurar afinidades. O André, por exemplo, não adianta ele querer procurar uma pessoa de evangelismo e missões. Ele precisa procurar alguém da afinidade de louvor, de música. Pastor Dilson é pastor, mas ele precisa buscar a afinidade do pastoreio. Então você recebeu palitos de diferentes formas, é o chamado de Deus de diferente forma, a multigraça de Deus se manifestando, e você precisa ouvir do Espírito Santo. Nós estaremos orando agorinha, você ouvir do Espírito Santo, ter sensibilidade para fazer aquilo que o Senhor quer que você faça dentro do seu contexto. Amém? Amém. Ok, vamos, você conseguiu? O que vocês fizeram lá? Cadê o microfone dele?
Me fala aí, qual foi a dificuldade que você encontrou com a sua equipe? Não, eu não achei assim, nenhuma dificuldade. Eu passei isso para eles, né? Como é que Aí você passou? eu fiz uma mímica, né? Eu mencionei que é uma comunicação, né? Tudo. Aí Aham. explicaram, foram montaram uma televisão. E montaram uma televisão. Montaram a televisão, Montaram rapidinho. a televisão, rapidinho. Então, que benção que você passa pro Wagner. Wagner, como é que foi lá a dinâmica? Só um minutinho, meninos. O nosso foi uma, Olha, só um minuto, isso faz parte da dinâmica, só um minutinho. o nosso foi uma estrela, eu não tive nenhuma dificuldade, tinha palitos diferentes. Aham. Né? Eu fiz assim, ó, juntei os dedos assim, fiz assim e assim, assim e assim. Mas e os eu não palitos podia falar. diferentes? Mas eles conseguiram fazer lá, juntando os palitos menores, fazendo ficar maiores. Olha só, juntando os palitos menores e transformando eles em maiores. Maiores. O nosso ministério, e é isso que o apóstolo Paulo nos ensina, de que nós somos cooperadores uns dos outros. Não existe, irmãos de Jesus Cristo, não existe ninguém especial no reino de Deus, existem cooperadores do reino de Deus. Eu estou aqui para cooperar com o Daniel está aqui para cooperar comigo, eu estou aqui para cooperar com o Wagner está aqui para cooperar comigo, a habilidade do Wagner coopera comigo, a minha habilidade coopera com o outro. Então, assim, não existe o meu palito, cadê? O meu palito é especial, o meu palito é grande, é bonito, o meu palito... Não! Nós precisamos de complementar um ao outro. Então, esta é a segunda lição. Conclua, Wagner, por favor. Não, basicamente foi isso. Eles Foi isso, rapidamente montaram lá. Porque houve cooperação. Cooperação. Ninguém ficou falando, meu palitinho é de fósforo, o seu é de dente, o seu é não sei o quê. Toninho, você agora, Toninho, fala aí, como é que foi lá a experiência? A experiência foi maravilhosa. Trouxeram todos os palitos iguais. Só uma pessoa trouxe esses 2 palitinhos aqui para completar esse desenho aqui. Pode virar? O seu pegou quase todos iguais? Eu peguei esses daqui. Aham. O pessoal lá pegou esses aqui iguais. Você está com a televisão, né? Vocês montaram a televisão. Foi. Que bênção. Eu não sei a marca, mas eu peguei a televisão. A marca é Sony. É Sony Bravia. Olha só. Mas mesmo assim, pessoas diferentes com palitos diferentes, né? Foi. Mas conseguiu o objetivo. Conseguiu o objetivo. E o líder é muito bom, né? Mais Que ou jeito que você menos. passou? Fala aí pra mim, que jeito você mostrou a televisão para eles? Agora eu quero ver. Não, fiz na mão aqui. Quadrado aqui e tal. Mostra aí para nós. Chama o VAR, é o VAR aí. Olha aí, ó, é o VAR, irmão. Aí é fácil, né? Muito bom, só mais um. Mas não falaram que era televisão. Não, né, dona? Achou que Beleza. era um caminhão, não falaram não. Só mais um agora. Vai lá, Sérgio, fala aí, como é que foi a sua experiência? A experiência foi tremenda, porque o pessoal ali é bem sabido, viu? Porque É eu apontei para o céu assim, e logicamente eles pensaram em Jesus. Aham. Mas São tudo crente, né? tudo crente. Aí falaram assim, estrela, eu. Pronto, bingo. Aí nós montamos, Então. os palitos não eram todos do mesmo tamanho. E também houve a cooperação, houve a direção, mas O Espírito Santo, né, pastor? houve Nos a voz de conduziu. um líder também, né? Meus irmãos, olha só, a multiforme graça de Deus, ela se manifesta desta forma. Hoje, você está cooperando com os palitos, amanhã você exercerá a liderança. Hoje você está aprendendo, estudando, está se preparando. Amanhã Deus tem algo muito melhor e maior para você. Quem é fiel no pouco, cadê o pastor Dilson? Quem é fiel no pouco, o que acontece, pastor Dilson? Sobre o muito te colocarei. Meus irmãos, se vocês for olhar um pouquinho a minha história, eu fiquei por anos, irmãos, limpando igreja, varrendo, limpando. Depois eu fui limpar a bagunça de crianças por quase 2 anos na igreja. E sempre fui e sempre serei e não posso deixar de ser servo. Servo só serve para servir. Mais nada, liderança é apenas uma fase. Então, assim, creia nisso e nós iremos orar agora e colocar isso diante do Senhor para que a multiforme graça de Deus se manifeste na sua vida pessoal, na sua vida espiritual e no seu ministério. Esse quebra-cabeça do Senhor que Ele
aconteça rapidamente na sua vida, que você perceba a mão de Deus te direcionando. Muito bem, vamos orar? Ou você tem alguma orientação, Daniel, antes de orarmos? Ficou muito claro, né, com a questão do quebra-cabeça espiritual, que é através da graça. E quem recebeu o marca-página, ou não recebeu, tem a oportunidade de receber no final. Obrigado, pastor. E aqui está escrito no verso, justamente a aplicação de hoje. Ter a consciência da incapacidade de juntar as peças em nossas vidas é o primeiro passo. Exatamente. Então foi o que nós vivemos hoje. Através da graça, nós recebemos a consciência de que nós temos a possibilidade de juntar as peças através da graça. Tá? Então cada um de nós aqui, um palito, representa uma situação, representa o que nós somos para o benefício do reino. Está muito claro isso, meus irmãos? Amém? Então é isso que nós vamos orar nessa noite, nesse sentido. Você pode fechar os seus olhos? Papai querido, em nome de Jesus, o teu Filho, em nome deste que era, que é e que sempre será, o nosso mestre por excelência. Papaizinho querido, é neste nome que nós nos rendemos aos teus pés nesta noite. Papai, esse quebra-cabeça só o Senhor consegue enxergar e só o Senhor consegue direcionar. E nós recebemos e fomos alcançados e somos alcançados e seremos alcançados pela tua imensa graça. Pai, perdoa, Senhor, as nossas falhas, os nossos pecados, perdoa os erros cometidos por cada um de nós, mas nos redirecione, Senhor, ao exercício do ministério, ao exercício do sacerdócio. Paizinho querido, nós desejamos, Pai, obedecer a tua palavra, desejamos servir-te no nosso trabalho, na sociedade, no dia a dia, aqui na igreja, onde quer que estivermos. Espírito Santo de Deus, orienta-nos com a tua graça. O Senhor já nos deu os dons, talentos, ministérios, ensina-nos a exercermos a cada dia. Paizinho querido, em nome de Jesus, nós nos rendemos aos teus pés. Cobre-nos com a tua graça, com a tua imensa graça e misericórdia, e usa-nos em tuas mãos. E é no nome de Jesus, o teu Filho, que nós oramos e concordamos, todos nós dizendo bem forte, amém, Amém. amém, amém. Amém. Glória a Deus.